Fala galera, Thiago aqui com vocês. No vídeo de hoje eu quero explicar para vocês como calcular o preço de uma ação de uma empresa, stock price. E esse vídeo vai ser para você chamar teu pai, teu tio, tua mãe, tia, primo, a pessoa que você conhece, teu amigo, amiga, que compra, investe em ações sem conhecer como calcular o preço de uma ação ou que influencia o preço de uma ação. Então vem comigo que eu vou te explicar como fazer essa conta hoje. Antes de você assistir o vídeo de hoje, eu peço que você assista aqui em cima o vídeo de como calcular um DCF, um Discounted Free Cash Flow. E assista também o vídeo de valor total de uma empresa para o valor do equity de uma empresa. Você precisa saber entender como fazer a conversão desses dois valores e entender esses dois conceitos. Então, pausa aí, assista esses dois vídeos primeiro e aí você volta no vídeo de hoje. Então, vem comigo que eu quero te mostrar através do Excel as contas que você precisa fazer para calcular o preço de uma ação. Se você assistiu aquele vídeo do DCF, que é um Discounted Free Cash Flow, você viu que eu utilizei essa planilhazinha onde nós projetamos as vendas de uma empresa, o custo do produto de uma empresa, a gente chegou na margem bruta dessa empresa, a gente descontou os custos com salários, administração, marketing, chegamos no EBIT, Earnings Before Interest and Tax, que são ali os lucros antes de você pagar imposto e juros. Pagamos os impostos e eu cheguei no NOPAT, que é o Net Operating Profit After Tax, ou seja, o teu lucro líquido depois de você pagar imposto. A gente fez todos esses ajustes aqui para chegar no Free Cash Flow, então você deve ter entendido já como chega no Free Cash Flow. O que é o Free Cash Flow? É o seu fluxo de caixa livre. Você precisa entender como calcular o fluxo de caixa livre de uma empresa para você entender o preço dela. Você precisa fazer alguns ajustes, como eu expliquei aqui, e você vai descontar esses fluxos de caixas livres por ano a valor presente. Existe uma fórmula no Excel que você pode fazer isso. Basicamente, eu assumi aqui 10% de taxa de desconto. O que é o 10% de novo? Ele é chamado de WACC. WACC é o Weighted Average Cost of Capital, ou seja, o custo médio de capital de uma empresa, o custo médio que uma empresa tem para levantar capital, 10%. Ou, como você pode entender esse número também, se eu, Thiago, fosse investir meu dinheiro hoje, qual é a taxa de retorno que eu encontraria no mercado? Basicamente, é outra analogia. Então, eu descontei o fluxo de caixa futuro a valor presente, e esse daqui é só o fluxo de caixa projetado. E lembrem-se que eu tenho um segundo vídeo que assistam aqui, que eu falo sobre o terminal value, o valor terminal de uma empresa, que é o valor da perpetuidade. Porque lembrem, aqui a empresa está 5 anos sendo projetada, mas ela vai existir para o futuro, ela vai existir em perpetuidade, você tem que assumir isso. E aí você precisa assumir quanto vale o fluxo de caixa em perpetuidade. Existe uma forma para isso, que eu expliquei naquele vídeo, e você vai entender que o valor da perpetuidade vale 123 nesse caso. Quando eu somo os 68 dos 5 anos projetados, mais os 123 do valor da perpetuidade, a gente chega no valor da empresa de 192. 192 o quê? Não interessa, porque isso aqui é só um exemplo. Vamos chutar que é 192 milhões. Agora, o que eu preciso fazer aqui? Lembre-se, se você assistiu o vídeo que explica a conversão do valor da empresa para o valor do equity, esse é o vídeo crítico para fazer esse ajuste aqui agora. A gente precisa fazer algumas coisas. Então, eu preciso ajustar a dívida da empresa, eu preciso ajustar o caixa da empresa. Vamos assumir aqui que essa empresa tem 50 mil de dívida, 25 de caixa, e eu chego no equity value da empresa. Como é que eu faço essa continha? Eu pego o valor total da empresa, menos a dívida dela, mais o caixa dela, eu chego no valor do equity dessa empresa. E agora, o último passo, quantos shares outstanding essa empresa tem? Vamos chutar aqui que essa empresa tem 100 shares, e eu chego no share price. O share price nada mais é do que o equity value dessa empresa, 167, divididos pela quantidade de shares, de stocks que essa empresa tem tradando no mercado, que são a quantidade de estoque que essa empresa tem disponível no mercado. E aí eu vou chegar ao valor aqui de 167. Esse daqui seria, nesse exemplo, o preço dessa ação. Então, de novo, como é que você calcula o preço de um estoque, o preço de uma ação? Vocês viram aqui, você precisa projetar o fluxo de caixa dessa empresa pelo período de 5, 7 anos e depois calcular o valor da perpetuidade dela. Você vai somar esses dois fluxos de caixa a valor presente, você vai chegar no valor total da empresa, que é chamado também de Enterprise Value. Você vai fazer os ajustes de dívida e caixa para chegar no valor do equity, que é o valor disponível para investidores de equity, que é o valor disponível para investidores que investem em ação. Quando você chega nesse valor do equity, você divide pelo número de stocks, de shares outstanding.
vendem e você vai chegar no valor do preço da ação. É basicamente isso, galera. Esse é o valor do preço da ação. Esse modelo que eu expliquei para vocês aqui, essa continha, ele nada mais é que um DCF, um Discounted Free Cash Flow, para você calcular o preço da ação. E esse método é um dos métodos de valuation. Também tem um vídeo aqui de valuation, que é importante vocês assistirem para entender como se faz o valuation de uma empresa. E o DCF é um dos métodos. Esse método que eu expliquei aqui é um dos métodos que você consegue chegar no valor do preço de uma ação. Existem outros métodos. Quando você olha esse método e você descobriu que o valor da ação vale $1,67, você tem que parar para se perguntar o seguinte: quanto vale o preço da ação hoje no mercado? Digamos que o preço da ação vale $1 no mercado hoje. Então, isso significa que, de acordo com minhas projeções do meu DCF, da minha expectativa sobre essa empresa, eu acho que essa empresa vale $1,67, mas ela vale $1 hoje. Então, vale a pena eu comprar ela hoje a $1, porque eu sei que no futuro ela vai crescer o valor dessa empresa. Ou seja, o valor do stock price dela hoje está undervalued, não está sendo valorizado. Da mesma forma, é que se você tem $1,67 na sua projeção, mas o valor dela hoje está 3, 4, 5 no mercado, você sabe que o valor dessa ação está overvalued, ou seja, tem chance de cair o preço dela. Então você vai lá e vende essas ações que você tem, ou você shorta, outro tema mais complexo, você aposta contra o mercado, digamos assim. A grande dificuldade disso tudo que eu estou explicando para vocês aqui é que para você saber se você tem que comprar ou vender uma ação, você precisa entender se ela está bem avaliada ou não, se ela está undervalued ou overvalued, ou se ela está bem avaliada. E você precisa entender a empresa como um todo, a gestão dessa empresa, o que a liderança dessa empresa está projetando em termos de crescimento de vendas, custo de produto, as margens do negócio dessa empresa, quanto essa empresa vai gerar em fluxo de caixa, e esse fluxo de caixa quanto representa de valor total dessa empresa. Então, quando você entende tudo o que a gestão da empresa, o management está projetando, e você confia nesses números, e você entende esses números, e você cria os seus próprios números para criar seu próprio modelo, aí você consegue descobrir quanto você acha que vale o preço de uma ação. E por isso que é muito difícil, galera. Você aí no Brasil, ou seus pais, tio, amigo, amiga, que tem essa mania de comprar e vender uma ação ou duas ações, ou uma ação específica de uma empresa, é muito difícil, porque você precisa fazer essa diligência, é você estudar, é você aprender sobre a empresa e você ter conhecimento suficiente para fazer uma modelagem dessa e descobrir quanto vale o preço dessa ação. Então, por isso que muitas pessoas se enganam de querer comprar ação de uma empresa única sem entender essa empresa, essas projeções financeiras dessa empresa. E é muito arriscado. Então, o vídeo de hoje, vídeo mais curto, que sumariza vários conteúdos que eu mostrei aqui para vocês. Então, assiste de novo o vídeo do DCF. O que é um DCF? Eu explico, calculo certinho. Assiste o vídeo de conversão do valor da empresa para o valor do equity. Assiste o vídeo do valor terminal da empresa. Assista também o vídeo do valuation. E esse vídeo culmina em você chegar e saber calcular o valor do preço de uma ação ou o preço de um ativo. Qualquer empresa você consegue avaliar aplicando esse método aqui. Basicamente, esse era o vídeo de hoje, explicar para vocês como calcular o preço de uma ação. Manda esse vídeo lá para aquela pessoa que é teu amigo, conhecido, tio, familiar, que tem mania de comprar estoque, ações de uma empresa específica e pergunta para ele: tio, tia, sabe quanto custa o preço dessa ação? Sabe como é que calcula ele? sabe o que influencia o preço dessa ação? E me diz aí, você acha que esse preço está overvalued ou undervalued? Aí você vai pegar ele de calça curta. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Deixa o like, comenta aqui que tipo mais de conteúdo técnico você gostaria de aprender e se inscreve no canal, ativa o sininho porque eu posto 2 vídeos toda semana. Eu vejo vocês até o próximo vídeo.